Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o podcast Psicoânima e mais uma vez aqui iniciando um podcast para vocês. A gente está no episódio 8 e eu escolhi hoje falar sobre a morte especificamente. Então aí vou falar um pouquinho sobre o meu assunto preferido. Ainda estou um pouco gripada devido à semana passada, né? Peguei uma gripe feia aí. E agora estou voltando, né, de férias e de gripe. E vamos que vamos trabalhar. E para hoje, olha só que legal, pessoal. Eu resolvi trazer alguns temas sobre o nosso cérebro e como ele entende a morte também. E, assim, o nosso cérebro, ele é, assim, uma coisa bem programada, né? Ele é programada pra gente sobreviver. Então, imagina só um cérebro que ali ele vai lidar com a ideia de que ele vai morrer um dia, né? A própria extinção. E é daí que vem pensamentos de morte que são derivados da ansiedade e do pânico. Então aí vem os pensamentos mais catastróficos. Quando a gente pensa em catastrofização, qual é a pior coisa que você pode pensar? É a morte. Então isso é cultural. Varia de religião para religião, de cultura para cultura, cada pessoa entende a morte de uma maneira. Então, por que é saudável a gente entender a morte de uma forma que não seja tão catastrófica? Porque realmente essa é a melhor maneira de reduzir ansiedade e pânico. Veja que interessante, né? Se a gente pensar que a morte é a coisa mais horrível do mundo e a coisa mais tenebrosa, a gente sempre vai olhar para ela como um monstro que não foi ali digerido, sabe? E sempre vai estar com aquela sombra assombrando a gente. Então, quanto melhor a gente entende a morte, a gente também vai processar o luto de maneira mais saudável. E uma coisa que o nosso cérebro faz é entender a morte como algo que só acontece com outras pessoas. Então não é algo que acontece com você, é algo que acontece com outras pessoas, mas com você, você não faz ideia que isso realmente vai acontecer. Tipo, talvez você até saiba, fala, não, vai acontecer mesmo, mas no fundo, a gente não entende que aquilo realmente pode acontecer com você, sabe? Então a gente tem uma ideia que somos permanentes e que a nossa vida, ela aí, gira em torno de uma certa imortalidade. Então isso é bem é bem doido. E e assim, até o nosso cérebro, ele percebe como se fosse uma ameaça quando você fala assim: "Não, você vai morrer". Tipo assim, haja como se você fosse morrer um dia, porque você vai. E o nosso sistema, ele entende como se fosse uma ameaça, sendo que na verdade, isso é um fato, né, então as pessoas que elas tiveram experiências de quase morte e tudo mais, elas têm, assim, uma ideia até diferente da vida, né, um jeito de encarar a morte diferente, de repente, uma coisa que um jeito de processar as coisas diferente, sabe. E você aí, aproveita e já comenta aí se você acha interessante esse assunto e qual que é a sua ideia de morte. Você concorda com, assim, a catastrofização da morte e como as pessoas elas encaram o luto, como as pessoas encaram a morte de forma muito, assim, trágica, triste, é o fim da vida, como você acha que deveria ser isso? Né, já aproveita, dá sua opinião e tudo mais. E aí, gente, eh tem tem isso também, né. Às vezes, a gente tenta, buscar uma certa imortalidade durante a vida, seja por questões religiosas, você pode acreditar no que você quiser, é claro, mas, assim, ter filhos, acumular riqueza, construir um legado, deixar alguma coisa. Então sempre a gente tenta buscar, por algum viés, um tipo de imortalidade. E quando o fato é que as coisas são impermanentes, não só
a nossa vida, mas absolutamente tudo, tudo é impermanente. Então, isso são conceitos que vêm do Oriente, mas eu acho importante compartilhar com vocês, porque quanto mais cedo você aceita que as coisas são impermanentes, melhor vai ser o seu entendimento sobre a vida. Então, isso é muito importante, tá bom, pessoal? E assim, o que mais que eu poderia trazer para vocês? Ah, você fingir durante a sua vida inteira que a morte não existe, ela pode trazer um certo custo. Então, tudo aquilo que você evita e é fato e tá ali e você reprime, tudo que você reprime, aquilo te assombra. Então, nosso cérebrozinho ele funciona assim. É quase que como você evita as coisas, evita olhar as verdades e aquelas verdades elas consequentemente, estão ali assombrando. E uma coisa que ajuda bastante é a terapia de aceitação e compromisso, né, quando a gente fala disso, porque a gente fala de aceitação. Então, por exemplo, se eu morresse hoje, o que estaria faltando na minha vida? A gente já começa com essa pergunta, a gente já começa refletir um pouco, ter um pouco mais de insights diferentes. Hã, e isso também tem sobre isso, né, relação entre o medo da morte e o medo de viver. Pessoas que sentem que não estão vivendo plenamente costumam a ter mais medo de morrer. Então, se você não está vivendo plenamente, se você não teve tudo aquilo que você queria, você tem mais medo de morrer, porque aí você não alcançou onde você queria para depois morrer. Então a gente tem uma ideia falsa de que a gente precisa chegar em algum lugar para depois morrer. É tipo, cara, não, eu preciso construir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui para depois eu morrer em paz. E parece que tudo na nossa vida ele é construído para você chegar nesse ponto de, não, eu construí tudo isso aqui, agora eu posso viver em paz. Gente, isso não existe, né. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não tem como. Então, é sobre isso. Então, isso são conceitos também que geralmente a gente trabalha em pessoas que estão já no período de envelhecimento. Mas veja bem que como é importante você trabalhar questões de morte desde quando você já é pequenininho até a vida adulta, para a gente entender que a gente envelhece. Enquanto a gente está envelhecendo, a gente já está morrendo. Então não é a coisa que, nossa, eu tenho que pensar depois. Não. Porque quanto mais você entende a morte, mais você vai dar valor para a sua vida. Gente, gostaram do podcast? E é isso por hoje. Estou bem gripada, então eu vou encerrar por aqui. Mas são poucas palavras que deixam uma grande reflexão. Lembrando, se você gostou, não se esquece de se inscrever, deixa o likezinho aí, dá uma força, tá bom? Recomenda, manda para o seu amigo, para sua amiga. E é isso. Muito obrigada.